Reflexionando. Pode não ter aparência, mas quem escolhe é Deus. Pode até ser rei, pode até ter coroa, pode até vestir-se com a roupa real, pode até sentar-se no trono, pode até ter aparência. Porém, se não tiver o Espírito de Deus, sua ruína será fatal. Saul foi escolhido por Deus, ungido por Samuel e apresentado ao povo por Samuel como o primeiro rei de Israel, marcando a transição do sistema teocrático para a monarquia. Já Davi foi escolhido por Deus para reinar. É um evento crucial na história bíblica, simbolizando a soberania de Deus e a importância do coração em vez da aparência. A escolha de Saul como rei de Israel é fundamental para entender a transição da teocracia para a monarquia. Saul, da tribo de Benjamim, é apresentado como um jovem em busca de jumentas perdidas, que se torna o ponto de partida para a sua unção divina pelo profeta Samuel. Já a escolha de Davi como rei é narrada em 1 Samuel 16, é apresentado como um jovem que pastoreia ovelhas de seu pai, onde Deus instrui o profeta Samuel a ungir um novo rei para Israel. Pode não ter aparência, mas quem escolhe é Deus. Não tente ensinar Deus, nem tampouco entendê-lo, porque debalde será sua investida. Após rejeitar Saul, devido à sua desobediência, Samuel é enviado à casa de Jessé, em Belém, onde deve escolher um dos filhos de Jessé para ser o próximo rei. Quando Samuel chega, ele vê os filhos de Jessé e inicialmente se impressiona com Eliabe, o mais velho. Após Deus rejeitar todos os filhos, Samuel pergunta se há mais algum e Jessé responde: sim, ainda tem um. Davi estava no campo atrás da malhada. Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este. Levante-se e unja-o. Pode não ter aparência, mas quem escolhe é Deus. A escolha de Davi, o menor e menos considerado dos filhos de Jessé, destaca a maneira como Deus frequentemente escolhe os improváveis para cumprir seus propósitos. Mas ele é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Davi se torna um símbolo de liderança e fé, apesar de suas falhas e pecados ao longo da vida, como na história de Batseba. Então, por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi? É importante que saibamos que ambos pecaram. Tanto Saul como Davi pecaram, e a palavra de Deus diz, segundo o profeta Ezequiel, que a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi? Samuel não era rei, não recebeu a unção de rei. Ele podia profetizar porque era profeta. Ele podia sacrificar porque era sacerdote. E ele podia julgar porque era juiz. Todavia, Samuel não podia reinar porque ele não era rei. Saul não recebeu a unção de juiz, nem de sacerdote. Saul podia reinar porque recebeu a unção de rei.
Saul podia profetizar porque recebeu o Espírito do Senhor para isso. Porém, Saul não podia sacrificar porque ele não era sacerdote. Samuel iria ter com Saul para juntos sacrificar ao Senhor. No entanto, o sacerdote Samuel se atrasou e quando se encontrou com o rei Saul, ele já havia sacrificado. O rei tentou explicar o inexplicável. Os soldados de Saul começaram a se dissipar. Então ele ordenou: traga-me o holocausto e os sacrifícios da comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. E quando ele terminou de fazê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então, por que Deus rejeitou Saul e não rejeitou Davi? Saul olhou para si mesmo e disse: não aconteceu muita coisa não. Ainda estou com a coroa de rei, ainda estou com a indumentária de rei, ainda estou no trono, não aconteceu problema nenhum. O que Saul perdeu foi a presença de Deus, foi o Espírito de Deus. Pequei, mas ainda sou rei. Ainda estou sentado no trono, ainda estou vestido com as vestes reais. Ainda estou com a minha coroa, ainda estou com o comando do exército e da nação em minhas mãos. Ele só não atentou para o que havia perdido realmente. Este foi o seu grande mal. E o rei Davi também pecou? Sim. E o crime de Davi foi mais hediondo do que o de Saul. A priori, Davi violou 3 dos 10 mandamentos da lei mosaica: cobiça, adultério, e Davi matou com um agravante de crime com premeditação. Deus não rejeitou Davi, porque quando o profeta Natã foi ter com Davi e fez com que ele viesse a ter consciência do seu pecado que havia cometido contra Deus, o rei Davi correu para os pés do Senhor e disse: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista. Purifica-me com ensopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença. Não me retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Aqui está, senhoras e senhores, aqui está a explicação porque Deus perdoou o rei Davi e não ter perdoado Saul. Davi pecou e correu para os pés do Senhor, enquanto que o rei Saul pecou e foi mais arrogante, mais prepotente que era antes. Ficou cheio de remorso e sem nenhum pouco de arrependimento. Deus está buscando pessoas com coração arrependido, quebrantado e contrito na sua presença. Deus não está preocupado com o seu pecado. Deus está preocupado com o seu arrependimento. Deus está esperando o seu arrependimento, a sua confissão e o seu pedido de perdão. E Ele, como um Pai de amor e bondade, está pronto para lhe perdoar. Deus em Cristo continue vos abençoando.